Fatos e versões. O que vai impactar a sua vida agora no Café com Política. A gente vai conversar agora. O nosso convidado de hoje no Café com Política é o presidente da APEminas, a Associação de Procuradores do Estado de Minas Gerais, Ivan Ludovici. Bom dia. Bom dia, Delma. Bom dia, Fernanda. Um prazer estar aqui no programa. Como a gente fala aqui, o Café com Política, nós recebemos políticos aqui e pouca gente sabe, mas a Associação dos Procuradores do Estado tem um papel importantíssimo e junto à classe política, não é, Ivan, nesse trabalho em torno da administração estadual. E antes da gente abordar qualquer assunto, exatamente isso que eu gostaria que você explicasse para o nosso ouvinte. Qual que é a atuação da Associação dos Procuradores hoje? Como é que o trabalho de vocês interfere nas decisões que impactam na vida da população? Então, Delma, a Associação dos Procuradores do Estado de Minas Gerais, ela representa, os procuradores do Estado de Minas Gerais, que são os membros da advocacia pública. Existe uma confusão com o Ministério Público, na verdade, os procuradores do Estado de Minas Gerais, eles fazem o serviço de advocacia pública, eles são os advogados do Estado, representam juridicamente o Estado, tanto judicial quanto extrajudicialmente, atuam também no consultivo, por exemplo, dando pareceres em licitações. Se o Estado quiser construir um viaduto ou alguma determinada obra, são os procuradores que vão aferir a legalidade daquela licitação, se está tudo correto. E a Associação dos Procuradores do Estado de Minas Gerais, além de ter esse lado corporativo, ela também tem uma função política. Afinal de contas, é uma carreira muito importante, com pessoas muito qualificadas, e é uma carreira que é ouvida nos assuntos que demandam uma atenção maior da população, por exemplo, a questão da Lei Candir, do encontro de contas, é uma tese dos procuradores gerais, dos procuradores do Estado de Minas Gerais, uma tese do advogado-geral do Estado, Onofre Alves Batista Júnior. Que muita gente acha que é dos parlamentares, dos deputados, mas partiu dos procuradores. Sim, as teses jurídicas são feitas por nós, os parlamentares que representam legitimamente a população, as utilizam legitimamente, e nós, como sendo nossa função, servidores concursados, um concurso dificílimo. Muitas pessoas perguntam um concurso com o mesmo nível de dificuldade da magistratura, do Ministério Público. Nós temos essa competência técnica para subsidiar os agentes políticos com quesitos técnicos, com subsídios técnicos para desenvolver essas demandas e essas brigas políticas. Tá certo. E, Ivan, a associação ela tem se empenhado em cobrar de forma efetiva dos deputados aqui em Minas uma ação, um trabalho mais bem feito, porque esse ano, a gente até noticiou no jornal O Tempo, desde o dia 1º de fevereiro, quando eles assumiram um novo mandato, eles ficaram 100 dias sem votar nada. Então, a gente estava vendo, para nós o trabalho estava parado. É função também da associação cobrar um trabalho melhor, um desempenho melhor dos nossos deputados? Essa função especificamente não é dos procuradores. Por mais que seja muito grave um órgão legislativo ficar mais de 100 dias sem votar nenhuma proposição, afinal de contas, se o órgão legislativo está parado, que representa a população, significa que as demandas da população, consequentemente, estão paradas. Entretanto, não é a nossa função. A nossa função é representar o Estado, as demandas do Estado. Vou dar um exemplo da Lei Candir. A nossa função foi trazer essa demanda técnica para os parlamentares, tanto no âmbito federal quanto no âmbito estadual, e eles, utilizando o seu trabalho político, sua função política, foram eleitos para isso, eles vão tocar essas demandas para frente a fim de defender os seus interesses, seja de maneira favorável ou não. Entretanto, Fernando, é importante a gente deixar claro que o procurador do Estado, por ser um servidor concursado, ele nunca pode se imiscuir na função do agente político, que é o legítimo representante do povo. Então, por mais que como cidadão eu não me sinta confortável com uma casa legislativa estar mais de 100 dias sem nenhuma proposição em andamento, nós temos que respeitar o funcionamento do parlamento, que é soberano e que tem lá os legítimos representantes do povo brasileiro. Ok, Ivan, dentro disso que a gente está falando aqui agora, eu acredito que o nosso ouvinte conseguiu entender qual que é o papel da APEminas. E essa semana teve uma decisão muito importante. No Tribunal de Justiça de Minas saiu essa questão relacionada aos temporários do Estado, que poderiam ter que ser demitidos. Isso poderia atingir serviços essenciais aqui no Estado, por exemplo, na saúde, na área de segurança. E isso também foi um pleito da APEminas. E eu gostaria que você explicasse um pouco, até para esses temporários que estão nos ouvindo agora, que querem entender melhor essa decisão. Exatamente, Delmo. Por mais que não tenhamos principalmente uma função política, política em tudo está,
inclusive Delma e Fernanda, jornalistas, também possuem uma função Sim. política Com certeza. em informar a população corretamente como estão fazendo. A questão dos temporários, ela é uma lei de 2009, uma lei estadual, que ela é similar a uma lei federal, que ela, apenas como um background, a Constituição Federal, ela permite que o funcionário seja contratado de maneira temporária, funcionário público, sem concurso, em caso de calamidade, uma emergência eventual. E a lei estadual, similar a uma lei federal, ela fala que em alguns serviços essenciais, nas áreas da segurança pública, na área da educação, na área da saúde, pode haver essa contratação temporária quando não houver servidores suficientes para a demanda. Por exemplo, é muito comum nos concursos públicos para cargos em hospitais não existir aprovados para determinada vaga. Você faz um concurso para neurologista e não tem nenhuma vaga, nenhum aprovado. Tem uma vaga e nenhum aprovado. E como faz? A população fica sem neurologista, porque não pode, nesse caso, contratar temporariamente. Essa foi a tese do Ministério Público, que a população ficaria sem neurologista. Eles ajuizaram com uma ação direta de inconstitucionalidade contra essa lei, aqui no Tribunal de Justiça, né, uma lei estadual. O Tribunal de Justiça considerou inconstitucional essa lei, uma decisão que nós não concordamos, da Associação de Procuradores do Estado de Minas Gerais. Fizemos embargo de declaração, conseguimos modular o efeito, ou seja, o tribunal decidiu que, com base no pedido nosso, por mais 3 anos essa lei ainda é válida. Entretanto, vamos recorrer para o Supremo Tribunal Federal dessa lei. Como eu disse, existe uma lei federal similar que o Supremo Tribunal Federal já considerou constitucional e certamente a nossa demanda será vitoriosa na Corte Superior. E atinge 12 mil servidores, né, Ivan? Atinge 12 mil servidores da área, agentes penitenciários, agentes socioeducativos, profissionais da área da saúde, ou seja, afeta diretamente a população e a população mais necessitada, que utiliza o serviço público de saúde, e a população que está num estado, digamos, de delicado nos presídios e nos centros socioeducativos. Ivan, a gente compreende, em relação ainda a essa questão dos contratados temporários, a gente entende a importância de uma medida como essa, né, afeta muitos servidores e também a população diretamente, mas o Estado, o governo, ele tem condições, de fato, de manter esses contratos? Porque, a princípio, o que a gente pensa eles queriam acabar com os contratos temporários porque não tem condições de pagar esses servidores, já que os salários estão escalonados e muitas vezes ficam em atraso, né? Como é que, na prática, o Estado vai cumprir essa determinação do tribunal? Fernanda, a princípio é importante deixar claro que o correto, a regra principal, primordial, a primazia é a do concurso público. É importante o concurso público ter o servidor efetivo. O temporário é a exceção. O temporário é uma questão de emergência, uma questão que naturalmente deve ser transitória. E o Estado ele enfrenta dificuldades financeiras. Entretanto, os serviços essenciais não podem parar. O Estado está enfrentando escalonamento, o meu salário está também escalonado, está nesse parcelamento, e a minha remuneração. Entretanto, o Estado não pode parar, o Estado tem que continuar. O Estado não pode deixar, o cidadão ele não pode chegar no hospital e não ter um médico, porque o Estado não tem salário para pagar, tem que ter. Isso na Procuradoria acontece também. Eu não posso deixar de trabalhar porque o meu salário está parcelado, eu tenho que trabalhar. Quando você escolhe ser servidor público, você escolhe servir ao público. E, lógico, o salário é importante, o salário é digno, você tem que receber o salário, você faz jus ao seu salário, todo trabalhador faz jus ao seu salário. Entretanto, o Estado não pode parar. E os servidores públicos, eles têm essa consciência, e eu digo isso em nome de todos os servidores públicos, do modo geral. As paralisações eventuais que acontecem, elas são em prol da população, porque trabalhar sem remuneração não é fácil, eu estou passando por isso, não é fácil, é uma situação complicada. Entretanto, em alguns casos, se o Estado não contratar, por exemplo, agentes penitenciários, a título de justificativa por falta de orçamento, tendo uma rebelião num presídio, o próprio Estado vai ser culpado. Então, eu sinceramente não queria estar na pele do governador Fernando Pimentel, porque é um famoso cobertor curto, né? Você cobre a cabeça, descobre o pé. É uma situação muito complicada, mas é uma questão de gestão também, uma opção política do governador. E, como eu disse anteriormente, a Associação dos Procuradores, ela dá subsídios técnicos e respeita aqueles legitimamente eleitos pelo povo nas suas decisões políticas.
A gente está conversando aqui com o Ivan Ludovici, ele que é presidente da Associação de Procuradores do Estado de Minas Gerais. Ivan, e falando um pouquinho sobre essas questões importantes que a associação ela se posiciona também, né? Tem a reforma da Previdência aí que está acontecendo lá em Brasília, mas a gente precisa lembrar que isso é uma discussão que envolve todo o país, né? Apesar de que lá em Brasília a população não está sendo muito consultada. Mas como é que a associação ela tem se posicionado em relação à reforma da Previdência? E a gente sabe que a associação esteve em Brasília conversando com os parlamentares da bancada mineira. Qual foi o pedido de vocês? Delma, a Associação dos Procuradores do Estado de Minas Gerais, a gente está frequentemente debatendo essa questão, de maneira frequente debatendo essa questão com os parlamentares no âmbito federal. Nosso posicionamento, nesse caso, não é nem corporativo. Ele é um posicionamento como cidadão. E visando o bem-estar do cidadão mais humilde, o mais necessitado. A questão da reforma da Previdência, ela tem premissas erradas. Que necessita haver uma reforma da Previdência, alguma espécie de reforma, isso é óbvio. Afinal de contas, expectativas de vida mudam, o país muda. A vida em si, ela é transitória e o mundo é transitório. Então, todas as normas devem evoluir. O direito evolui de acordo com os fatos. Os fatos mudam, o direito deve mudar. Entretanto, Delma, o que incomoda na reforma da Previdência são as premissas. O governo alega um déficit que hoje ele fala que em 2017, 2016 está por volta de 212 bilhões. Entretanto, esse mesmo governo, ele tem desde 1994 uma DRU, que é a desvinculação das receitas da União, que, na verdade, ele tira dinheiro da Previdência, porque o dinheiro da Previdência é carimbado, ele tem as fontes previstas na Constituição, no artigo 195 da Constituição. E ele tira esse dinheiro da Previdência para pagar, por exemplo, os juros da dívida, da dívida pública. Penalizando o trabalhador. Penalizando o trabalhador e privilegiando o rentista. O rentista, muitas vezes, internacional, que se beneficia dos juros altos no Brasil. Só a DRU, em 2017, tirou do orçamento da União 190 milhões. A gente tem um déficit de 220, segundo a União, porque esse déficit, na verdade, não é verdadeiro. Eles pegam simplesmente a contribuição patronal, a contribuição do empregado, somam e veem quanto gasta. E, na verdade, a Previdência tem diversas formas de contribuição. Desde lotéricas, concurso de prognósticos, né, quando você joga ali na Mega Sena, você contribui para a Previdência. Como tem a COFINS, que a equipe econômica do governo não contabiliza esse valor. Pois bem, esse déficit questionável, mas vamos trabalhar com 220 bilhões, você tem só 190 bilhões da DRU. O governo, ele aprovou na Câmara agora 12 bilhões do Fundo Rural, de isenção para empreendedores do agronegócio. Os bancos, diversos empreendedores, tiveram uma desoneração bilionária também de tributos no Refis. Então, além do que, os militares, não foram todas as carreiras que foram abrangidas por essa reforma da Previdência. Por exemplo, os militares não foram abrangidos. Eu respeito demais os militares, o serviço dos militares. Entendo que deve ter uma situação peculiar, que deve ser tratada de maneira diferente, né? Mas entendemos que a premissa da reforma está errada. E não só nós entendemos. O Senado fez uma CPI recentemente, e nessa CPI foi constatada, CPI que é composta por todos os partidos, não só da oposição, e foi constatado que não existe déficit da Previdência. Mas, Ivan, só para a gente entender assim, porque o senhor está pontuando que tem premissas erradas, mas então como que deveria ser uma reforma ideal, assim, ou pelo menos uma reforma que atendesse melhor as demandas da população, né? Quais seriam essas mudanças? O que vocês poderiam sugerir de alternativas para o governo realmente fazer uma reforma mais adequada? Fernanda, a primeira sugestão é a seguinte: os servidores públicos, desde 2003, eles já estão enquadrados nas mesmas regras do regime geral. Portanto, esse discurso de, por exemplo, eu entrei depois de 2003 no serviço público, eu já tenho as mesmas regras do regime geral. Essa discussão de combate a privilégios é falsa, essa propaganda é falsa. Nós entendemos, o governo, para quem entrou antes de 2003, ele quis mudar todas as regras sem uma regra de transição. E imagine que você está lá trabalhando desde os 14 anos, 15, 16 anos, e de repente, quando você está perto de aposentar, há uma mudança brusca na regra do jogo sem uma transição. Então, a associação defende, primeiro ponto, que deve haver uma regra de transição, que até foi reconhecido já pela bancada do PSDB. Isso nos deixa muito felizes, foi um trabalho nosso,
que nós fornecemos os subsídios técnicos e os políticos entenderam que realmente era necessário essa regra de transição. Entendemos de igual forma que uma reforma deve ser para todos. Não pode excluir militares, não pode excluir ninguém. Magistratura, Ministério Público, deve ser igual para todo mundo, respeitando, claro, a peculiaridade de cada serviço. Mais uma vez aqui, eu presto minha homenagem aos militares de Minas Gerais e os militares do Brasil, fazem um trabalho belíssimo protegendo a nossa vida. Entretanto, todos temos que pagar o pato. E até agora, só quem escapou de pagar o pato foi a Fiesp. Na época do impeachment, ela botou aquele pato bonito na Avenida Paulista e falou, não vou pagar o pato. Realmente não estão. Conseguiram várias isenções fiscais que passaram o pato para a gente. Hoje o pato está aqui, entre nós, entre eu e vocês. E a gente tem que dividir esse pato, deixar a asa com um, o bico com o outro. Não dá para todo mundo pagar o pato sozinho, não. Não dá para cada um pagar o pato sozinho. A gente tem que dividir esse pato. É uma proposta, ou seja, que tenha regras de transição e que abarque todas as categorias e que não dê isenções fiscais para o empresariado. Ok. Obrigado, Ivan. A gente conversou com o Ivan Ludovici, ele que é presidente da APEminas, Associação de Procuradores do Estado de Minas Gerais. Muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado, Delma. Muito obrigado, Fernando. O prazer Obrigada. foi meu. Muito obrigado.